E se eu dobrar a quantidade de baterias do som, o que acontece com o sistema? Hoje aqui no canal Up Motors eu quero falar sobre a quantidade exagerada de amperes de bateria num sistema de som, tanto no sistema paredão, porta-mala aberto, como no sistema de som interno também. Como isso aí influencia e quais as diferenças, perigos ou vantagens que a gente vai ter aí quando fizer isso no som automotivo. Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de instalação de som aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando vídeos sobre instalação de som, autoelétrica e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver aí qualquer dúvida sobre instalação de som, é só entrar no YouTube, digitar o problema que você está tendo, digitar Up Motors do lado, que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a resolver o problema. Beleza, então hoje a gente vai falar sobre a quantidade exagerada de baterias e o que isso acarreta no sistema de som. Quais são os componentes que mais sofrem com esse, digamos, erro de cálculo aí, né? Você deve ter percebido aí que hoje eu escolhi um cenário diferente aí, achei o dia maravilhoso hoje, bonito, né? O sol. Então, quis aproveitar para gravar aqui fora mesmo, mostrar um pouco desse dia bonito aí para você compartilhar junto comigo aí esse dia bonito que está aqui na minha região, né? Então é o seguinte, antes da gente conversar sobre qual o problema do excesso de baterias, eu preciso te deixar claro qual é o benefício para o som quando tem a quantidade correta de baterias. Depois a gente vai falar sobre o excesso, né? Bom, quando a gente tem um som automotivo, para saber a quantidade de baterias, a primeira coisa que eu tenho que saber é a potência RMS dos falantes. Então, eu não começo calculando a bateria lá pela bateria ou pelo amplificador. Eu tenho que calcular pela potência que os falantes precisam para conseguir desempenhar bem o papel deles, né? A potência deles. Então eu vou usar um exemplo aqui reto assim para ficar mais fácil a gente fazer os cálculos, tá? Se eu tiver um alto-falante ou a soma dos alto-falantes com 1000 watts RMS, pode ser 4 falantes de 250 watts ou pode ser 4 falantes de 100 watts. Né? Como se fosse 4 falantes de porta com 100 watts cada um, dá 400. Mais um sub com 600. Eu tenho um somatório de 1000 watts RMS. 1000 watts RMS é o que eu preciso fornecer para esses falantes. Quem que vai enviar o áudio com potência, né, com energia para os falantes, é o amplificador. Beleza, mas de onde o amplificador vai coletar energia para enviar o som lá para esses falantes? Ele vai coletar da bateria. Então, sabendo que os falantes precisam de 1000 RMS, eu tenho que ter uma bateria que forneça os 1000 watts RMS lá para o meu sistema, tá? Bom, aqui tem um cálculo que a gente usa que é bem simples de se fazer, mas é um cálculo baseado no pico do som, que é o máximo de energia que os falantes vão precisar quando o volume está lá um passinho antes do clipe. Esse cálculo é 1000 watts RMS de alto-falante precisam de 100 amperes de bateria. Quer dizer que se eu colocar 50 ou 30 amperes não vai funcionar? Não, ele vai funcionar. Mas quando a gente colocar para tocar no máximo que os falantes suportam, não vai ter os 1000 RMS necessário, tá? Se é para tocar a música lá do volume médio para baixo, pode colocar menos amperagem que não tem problema, tá? Sendo assim, eu preciso de uma bateria de 100 amperes, ou somatório, né? Duas de 50, uma de 60, uma de 40, ou uma fonte de 50 e uma bateria de 50. Enquanto a fonte estiver ligada, eu vou estar fornecendo 100 amperes. 100 amperes de bateria, um amplificador que tenha 1000 watts ou mais, né? Se ele tiver menos de 1000 watts, não adianta ter 100 amperes de bateria, que não vai chegar os 1000 RMS lá para os falantes. Então, um amplificador com 1000 watts ou mais, né? Pode ser 4 canais ou um canal, se for todos os falantes iguais lá do outro lado, e os falantes lá que suportem os 1000 RMS. Tendo esses três aí, né, esse trio, 100
amperes de bateria, 1000 RMS no amplificador e 1000 RMS nos falantes, tá show, tá perfeito. É onde eu vou conseguir entregar a potência exata para os falantes. Mas a gente sabe que na vida real nem sempre tudo é tão fácil, né? Às vezes os falantes têm um pouco mais de potência ou um pouco menos. Às vezes o amplificador tem um pouco menos ou um pouco mais. Às vezes a bateria tem um pouco menos ou um pouco mais. No caso da bateria, tem algo de mais agravante ainda, que é a qualidade da bateria, né? A vida útil da bateria, como é que ela tá? Porque um falante, ele tem sempre 1000 RMS. Um amplificador, ele tem sempre 1000 RMS, mas uma bateria, ela não tem sempre 100 amperes. Quando ela é nova, foi tirada da fábrica, tirou os plásticos dela, ela tem 1000 RMS. Ela tem, fornece 1000 RMS, porque ela tem 100 amperes. Mas com o passar das semanas, dos meses, dos anos, ela vai diminuindo a quantidade de amperes que ela consegue armazenar dentro dela. Bem, se ela diminui a quantidade de amperes, por exemplo, se ela tinha 100, diminuiu para 80 a quantidade de amperes que ela consegue armazenar, é lógico que ao invés de fornecer 1000, ela está fornecendo 800. Então, na bateria tem esse agravante aí, que a gente nunca sabe exatamente quantos amperes ela está fornecendo, principalmente se ela é usada, velha, né? Então agora você sabe qual é o ideal, né? O perfeito. 100 amperes de bateria, 1000 RMS no amplificador, 1000 RMS nos falantes. Agora, se por acaso a gente colocar mais bateria, tá? Já falamos sobre o menos bateria. Agora é o que eu me propus a falar aqui no vídeo, né? E por isso que eu fiz toda essa preparação. Se eu colocar, por exemplo, o dobro de amperes de bateria com relação ao que os falantes precisam. Então vamos usar aquele nosso mesmo exemplo. Se eu tenho os falantes de 1000 RMS, um amplificador de 1000 RMS, e eu coloco 200 amperes de bateria, eu nunca vou ter mais de 1000 amperes lá nos falantes. Por quê? Porque o amplificador vai só até 1000. Agora, se eu tiver 1000 RMS de falante, se eu tiver 2000 RMS de amplificador e 200 amperes de bateria, opa, aí sim, aí o bicho pega. Aí tem que cuidar com o ganho que a gente vai aplicar no amplificador, porque agora sim ele fornece 2000 RMS para os falantes que suportam só 1000. Então, tu vai colocar o dobro da potência lá nos falantes, é lógico que vai dar bobagem, né? É lógico que as bobinas vão excursionar demais, vão receber muita energia, vão superaquecer e vão queimar. Então, posso colocar muito mais amperes do que eu preciso no sistema? Posso, mas tenho que ficar de olho no clipe. Quando eu estiver levantando o ganho do amplificador, quando piscou a luzinha do clipe, volta. Se tocar uma música com o clipe piscando, com o dobro de bateria, você foi todos falante, tá? Você foi todos falante. Muitas vezes, o teu som ou de um cliente, né, tá queimando o falante. Ah, tá queimando o falante, tá distorcendo, o cara vem aqui na minha oficina ou na minha casa, né, na minha garagem, na tua garagem, onde você instala o som aí, regula tudo certinho, chega no clipe, volta. Aí o cara vai pro evento e volta segunda-feira com os falantes tudo colado, né, tudo queimado. O que que acontece? Se tem mais corrente de bateria ou se tem a mesma quantidade de baterias que os falantes precisam, mas quando liga a fonte excede a potência que os falantes precisam, o cliente toma uns tragos, vai lá e não quer nem saber em que volume está, nem em clipe. Ele quer dar volume, ele quer que toque cada vez mais. É ali que queima. Tá? É ali que queima. Então, pode colocar mais bateria, mas não pode acender o clipe do amplificador. Eu sei que é difícil enfiar isso aí na cabeça do cliente às vezes, mas daí você faz o seguinte, regula o rádio no volume máximo. Quando vai no amplificador, levanta ali um pouquinho do ganho, vai no rádio, levanta lá no 62. Vai lá no amplificador, regula o ganho do amplificador, quando começar a acender o clipe, volta um pouquinho. Aí o cliente pode ir lá e dar nos botões e ir até o máximo de ganho do rádio, que não vai acontecer nada com os falantes, nunca vai estar enviando mais de 1000 watts lá para os falantes, tá? Beleza. Espero que você tenha curtido a dica de hoje aí. Eu te aguardo com o nosso próximo vídeo, sábado agora. Até já, tchau!